A gente vê hoje o Andrezinho nesse nível, né? Nesse nível de exigência, até que eu acho que é justo, porque você construiu a sua caminhada, mas a gente não conhece o Andrezinho lá de trás, como é que foi, como é que foram as dificuldades. Seu pai, que é uma referência no samba, como é que foi isso? Saravá. Saravá. Saúde. Como é que foi esse começo, essa vivência até chegar em quem é o André hoje? Então, o que acontece? Nós geralmente somos o retrato da nossa criação, né? No mais pra frente e tal, a gente obviamente tem que se adaptar ao mundo novo. Hoje nós estamos vivendo um outro mundo, é um mundo totalmente diferente do que nós fomos criados. Eu tenho 50 anos, então eu fui criado numa época em que a porrada comia mesmo, não tinha causada. Apanhei pra cacete, apanhei muito, apanhei da minha mãe, apanhei da minha irmã que cuida de mim até hoje, a Soninha, me bateu pra cacete. Eu continuo amando do mesmo jeito, não mudou nada. E até agradeço, porque eu também só rezava, né? Vai saber. Pra apanhar desse jeito eu só rezava, né? Então o que acontece? Só que tinha um detalhe, o agravante disso aí tudo é que, na moral mesmo, no geral, eu fui criado pra não errar. Eu fui criado pra não errar. Eu era provinciano, não era, as mídias não eram desse jeito como se fosse hoje, né? Porque hoje todo mundo é um artista nacional, por mais que não queira, até por causa disso, tudo isso que nós estamos vivendo, que é o mundo novo, né? E o mundo tá na palma da mão, então todo mundo virou um artista nacional. Você posta um negócio aqui, o cara vai ver lá do Oiapoque ao Chuí, todo mundo vê. E aí, na minha época não, mas mesmo sendo provinciano, eu era filho de uma das maiores personalidades do carnaval, que era uma pessoa muito, muito bem relacionada e conhecida na nossa área ali, na minha Europa da Zona Oeste, que eu costumo dizer, que é Realengo Padre Miguel Bangu, né? É a Europa da Zona Oeste que eu chamo. Então, assim, eu não podia errar, eu tinha que ir na escola, eu não podia fazer merda, entendeu? Eu não podia pular o muro da escola, não podia matar uma aula, não podia nada, porque eu era filho do mestre André. Filho do mestre André não pode errar. Vacilar, né? Então eu sempre fui muito exigido e tinha umas pessoas que sempre tomaram conta de mim. Eu sempre convivi com pessoas mais velhas. Tem algumas pessoas da minha família, alguns parentes emprestados, que a gente também é dessa época, né? Que a gente andava muito com muita gente, acaba virando primo. É verdade. O vizinho, né? Porque, primo, tia, e vambora. Então a gente tem muito isso aí. Então muitas das pessoas falavam muito que eu já nasci velho, né? Porque é muito sério e tal. E assim, vem muito dessa construção, dessa preparação aí, porque o meu pai era uma pessoa muito séria. Meu pai, o mestre André, ele era muito sério, que na realidade ele não era André sou eu. O meu pai era José Pereira da Silva. O André sou eu, entendeu? Queria dizer isso. E de onde saiu? O André tem várias versões. Uma das é que ele chamava todo mundo de André pra não errar o nome de ninguém. E aí quando eu nasci ele botou meu nome de André e vambora, entendeu? Uma é dessas. Uma das versões é essa. E muito boa, por sinal. Muito boa. Entendeu? Porra, essa aí pra contar a história é melhor. Pra não chamar do André, alô André. E depois ele começou a chamar todo mundo de cidadão. Ele chamava todo mundo de cidadão também. Ô cidadão, chega aqui, não sei o quê, pá. Tu meio que pegou isso, chama todo mundo. Alô, bateria. Alô, bateria, a gente vai indo, entendeu? Alô, bateria. Vamos, gente. Vamos, gente. Mas aí, então, a gente foi mais ou menos, eu fui mais ou menos criado dessa forma, para não errar, então a gente leva isso como referência para a vida. Então, assim, eu já falei, hoje a gente está um pouco mais velho, e o mundo do jeito que está, a gente, obviamente, tem que se adaptar a essas coisas, tudo isso que o mundo está proporcionando. E para mim, hoje eu estou muito mais relax do que eu já fui em alguns tempos. O que eu costumo levar para a vida de hoje também é o seguinte, a gente não pode morrer piorando, a gente tem que melhorar, pô. A gente tem que ir ficando mais velho e ir melhorando. Você é assim, não sei o quê, pô, vamos tentar melhorar? Vamos tentar melhorar. Não sei o quê. Porque às vezes as pessoas já chegam perto de você com um bloqueio, que ela mesmo já te coloca naquela condição de, porra, então, sai daí, pô. Porque tu chega com a predisposição, né? Na moral e tal. E aí, acabamos de passar por uma situação ali agora no restaurante, mais ou menos parecida com isso. Até meu sobrinho uma vez falou pra mim, que eu falei pra ele, a gente estava dentro do carro, passei, buzinei pro vizinho. Aí o vizinho não respondeu, eu falei pro vizinho, falei pro meu sobrinho dentro do carro. Falei, porra, sobrinho, como é que pode, né?
Se eu falo, não responde. Se eu não falo, eu sou marrento. Aí meu pai e meu sobrinho falaram, tio, não fala mesmo porra nenhuma, não. Eu falei, pois é, mas é difícil, é muito difícil. Verdade. Mas essa criação toda me levou a essa situação de ser um pouco crítico e exigente com muitas das coisas, principalmente com quem é mais próximo, com quem é meu, com quem trabalha com a gente, que eu acho que quem é meu, não pode errar, sabe? O meu pessoal do grupo, às vezes eu tenho uma forma de falar, que às vezes parece que eu também estou dando esporro, mas é o jeito de falar. As pessoas falam, tá dando esporro e tal. Não é a forma de falar. Com firmeza, com seriedade. Às vezes de Pilares até brinca, fala, pô, eu falo alô bateria, nego não olha pra mim, não olha. Tu fala um alô bateria, todo mundo já olha. Eu falo, pô, mas aí é diferente. É medo. Não é, cara, é porque aí vem do lance de bateria, por causa dos comandos, essas coisas todas e tal, não sei o quê. E tudo isso acabou acontecendo realmente depois do falecimento do meu pai. Quando meu pai faleceu, dia 4 de novembro de 1980, meu pai faleceu. Faleceu na casa da amante. A gente morava em Campo Grande, ele morreu na caixa d'água lá em Padre Miguel. E a minha mãe escutou na rádio a notícia que ele tinha morrido, né? Não tinha celular, olha, gente. 80, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Então... Mal tinha televisão. Mal tinha televisão. Principalmente para quem não tinha farpela. Aí, que era o nosso caso, diga de passagem. E minha mãe ficou sabendo na rádio. Eu estava na escola, eu estudava na Venezuela, ali no centro de Campo Grande. E estava na escola e minha mãe me buscou e me levou lá para casa da minha avó, lá em Padre Miguel. Aí lá que me contaram que meu pai tinha falecido e tal. Aí eu fui lá onde ele tinha onde estava o corpo dele. E cheguei lá, aquela confusão, aí abre o caixão, não sei o quê. E meu pai tinha uma mania de todo dia, quando ele chegava em casa, ele tirava o cordão com apito, que ele andava sempre, o cordão com apito, a guia, tirava o relógio, a carteira e tal, e botava tudo em cima da penteadeira que tinha antigamente, né? Tudo junto assim em cima da penteadeira, sempre. E eu me lembro como se fosse hoje que eu cheguei lá, assim, quando o corpo dele estava já dentro do caixão, assim, porque não tinha esse aparato todo do que é hoje, né? Até nessa época. Né? Essa coisa de perícia, mais não sei o quê. Botou no caixão ali dentro da casa mesmo, e da casa já saiu direto. Fizeram todo o trâmite ali e levou direto pra quadra, pro velório. E eu entrei na casa, quando eu entrei assim, que eu olhei assim, aquele alvoroço todo, e pá, minhas duas irmãs da parte de pai lá já estavam lá chorando também. E eu olhei e vi assim, as coisas dele assim em cima da penteadeira assim, do quarto da moça lá. Sabe, o cordão com apito, o relógio, do jeito que ele sempre deixava lá em casa, eu vi tudo assim dele, assim. Aí eu olhei e lembrei, eu tenho essas lembranças assim de flashes, não vou dizer nem que é flash, porque tudo que aconteceu daquele momento, até o momento que minha mãe me falou que meu pai tinha falecido, até o enterro dele, de tudo, eu lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Idade, mais ou menos. Eu tinha 9 para 10, né? Ele morreu 4 de novembro de 80, eu fiz aniversário dia 17 de novembro. Minha irmã casou dia 15 de novembro. Tudo, né? Nesse mesmo ano. Já estava o casamento marcado e tal. Casou dia 15. Então eu tenho todos esses detalhes do velório, da morte do meu pai, da passagem do meu pai. Tudo isso guardado. E o meu pai não queria que eu me envolvesse com nada disso. Meu pai não queria que eu me envolvesse com a música, que eu fosse do samba, de escola de samba, ele não queria. Ele falava pra minha mãe, ô mulher, bota esse garoto pra estudar, hein? Até essa idade aí tu não tocava nada? Ou... Não é que eu não tocava, eu perturbava. Mas eu não desfilava. Ele não queria, ele não me queria. Mas nos ensaios não tu se ia? envolvia. No ensaio eu ia, porque minha mãe também desfilava e tal. Minha mãe foi a primeira princesa da mocidade, conheceu meu pai nessa história aí. E aí a dona Edna, que todo mundo também conheceu, amor demais. Foi um dos maiores enterros que teve no cemitério do Caju. Eu vi. Teve desfile de bateria, teve tudo, cantamos vários sambas e enredos pra ela também. E aí, então eu só fui desfilar depois que ele faleceu. Porque aí a escola foi me convidar, que ia ter um carro em homenagem a ele, e eu vim num tripé na frente da bateria. Eu aceitei, minha mãe falou pra mim, minha mãe falou, não, pergunta pra ele. Se ele quiser, tudo bem. Aí o diretor lá me perguntou, eu falei que claro que eu queria, era, pô. Sim. Entendeu? Uma forma de honrar também. Aí eu desfilei e meu primeiro ano foi em 1981, porque ele chegou a desfilar em 80, né? Que 79 foi o primeiro título da mocidade, o Descobrimento do Brasil. Aí eu não desfilei porque nesse trâmite todo, negócio de tirar medida na quadra, minha mãe me dava esporro pra mim ir lá tirar medida.
Aí eu chegava lá e tomava esporro dele, que ele falava que eu não precisava tirar a medida, que ele sabia a minha medida. Volta pra lá, que tu não precisa, isso aqui atrapalhar. Aí eu chegava lá, mãe, meu pai falou, volta lá pra tirar a tua medida, entendeu? O resumo disso aí, ele trouxe a roupa, ele perguntou pra mim se eu queria sair de bate-bola ou na bateria. Eu falei, pô, bateria. Bateria, claro, se bate-bola. Então tá bom. Nessa história, tira a medida, não tira, tira a medida, não tira. Quando ele trouxe a roupa, o que aconteceu? Não deu. Não deu. A roupa não deu. E não tinha como costurar, não tinha costureira, não tinha nada. Não saí nem de bate-bola e nem desfilei na mocidade. E a mocidade ainda foi campeã do carnaval em 79. É isso aí. E ele também não queria, né? Ele deve ter te boicotado, né? Você vou botar essa roupa aí. Moleque teimoso, pô. Pois é. E aí eu acabei desfilando mesmo em 1981. Que ele faleceu em 80, eu fui desfilar em 81. Então, todo mundo que me cercava naquela época, todo mundo tomava muito conta de mim. Sabe? A nossa época era aquela época de quem ia jogar uma ronda, mandava a gente sair de perto. Uhum. Sai daqui, você não pode ficar aqui, sai pra lá. Quem ia fumar maconha, mandava a gente sair de perto. Né? E quem ia dar teco, mandava a gente sair de perto. Todos eles, a maioria deles que eu conheci, que usavam as coisas e tal, na maioria das vezes, sempre me falavam, eu posso, você não pode. O dia que eu te ver fazendo isso, eu vou te arrebentar na porrada. Eu tenho a maior fama de cheirador que o Brasil já viu aí no samba, o caralho. Eu nunca cheirei nem lança-perfume em baile de carnaval, que era moda na época. Antigamente, todo mundo baile de carnaval ia cheirar lança-perfume. Eu nem isso cheirei na vida. Mas eu sou um dos maiores cheiradores que o Brasil já viu na boca de um montão de gente aí. E eu falo pra todo mundo que me conhece, muita gente já brigou, já discutiu em resenhas assim. E eu costumo dizer pra todo mundo, não esquenta a cabeça. Não perde tempo. Não perde tempo com isso. Porque você que me conhece sabe qual é a minha. E eu boto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Cara, sobre esse tipo de coisa. Isso é sensacional, porque a gente fala muito sobre isso. As pessoas às vezes estão preocupadas com o que os outros estão falando. Fica em paz, se é a tua verdade. Vão falar, vão descobrir ou não. Mas o que você tem a ver com isso também? Mais importante deixa falar, é mentira, deixa falar, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu nunca ia dar esse desgosto para minha família, para as pessoas que gostam de mim. Eu coloquei isso desde moleque, desde criança, fui envolvido. Tive possibilidade de virar marginal, não virei. Eu morei em comunidade, morava perto, frequentei, namorei uma menina que era envolvida, mais velha, fumava maconha. Eu era mais novo do que ela. Falei, não quero te ver mais fumando maconha do meu lado, não, pô. E ela parou de fumar maconha. Então, dessa época eu falava as coisas, as pessoas diziam. Agora, deixa eu te perguntar, mesmo com a não aprovação, entre aspas, né, do teu pai, você entrar nesse meio, você foi, né, seguiu talvez o que estava no teu coração ali para seguir? Não tem jeito, né? Não teve jeito, né? Porque eu fui criado aí dentro disso tudo também. Carrego a história dele, do meu pai, do mestre André, o inventor da paradinha de bateria de escola de samba. Que ele inventou a paradinha para a bateria da mocidade, mas o mundo todo faz paradinha e é um atrativo a mais em todos os carnavais de tudo quanto é lugar, né? Sim. Hoje. E essa cobrança, ela existia por ser o filho do mestre André? Sempre. E como você convivia com isso? A cobrança ela sempre existe, em todos os aspectos. E por ser o filho do mestre André, eu na realidade, eu gosto. Eu gosto. É aquilo que eu falo. Eu não vou nunca deixar de achar bonito e nem honrado ser conhecido e lembrado no âmbito do carnaval como o Andrezinho, filho do mestre André. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu desfilo desde 1981, tem mais de quase 40 anos de avenida. Desfilo desde que aquilo lá era cadeira, era arquibancada de madeira. E já fiz muita coisa no carnaval, já fiz muita coisa para o carnaval, em todos os aspectos. Desfilei em todos os setores. Só não desfilei de baiana, porque já foi essa época. Tinha uma época que os homens saíam nas baianas, né? Começou, que na realidade começou assim, né? Os homens é que desfilavam de baiana. Mas baiana, passista, essas coisas para mim não dá. Mas assim, no contextual geral, desfilei em todos os setores. Desfilei em quase todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. Desfilei de mestre-sala em Vitória, no Espírito Santo. Sério? Foi, com a Babi, esposa do meu pai da Cruz, né? Minha prima espiritual e de consideração. Minha comadre, que eu sou padrinho da afilhada, da Flora, da minha afilhada, Flora. E desfilei de mestre-sala lá. Fui enredo 2 vezes. Eu fui enredo de escola de samba 2 vezes. Uma vez com o nosso grande Império da Tijuca, que foi o Molejo, e a outra vez com o Leão de Nova Iguaçu, que eu fui mestre de bateria em 1992.
do Leão de Nova Iguaçu. Em 2013, quando você estava lá sendo meu ritmista na bateria da Mocidade, no Rock in Rio, eu fui enredo do Leão de Nova Iguaçu, que estava desfilando na Intendente Magalhães. Maneiro. Então, metas a serem cumpridas na minha vida como artista, como músico, como sambista, eu já cumpri um montão, cara. Porque a gente nasceu, nossa época era assim, você tem que se virar no instinto, você tem que saber fazer tudo. Você tem que, isso aqui, sei fazer. Isso aqui, sei fazer também. Isso aqui, então. Você sabe dançar? Sabe. Sabe sambar? Sabe. Dança mensal? Dança. Toca instrumento? Qual instrumento toca? Toca todos. Toca repique, toca surdo, toca uíca, toca tamborim, toca reco-reco, toca caixa, toca tudo. E mais o quê? Vambora. E essa musicalidade aí que fez a gente se juntar.